Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook. Interaja com a gente. No dia 29 de maio acontece o primeiro turno da consulta à comunidade acadêmica para os cargos de reitor e vice-reitor da nossa universidade. Você, estudante, técnico administrativo e professor da UFPE, poderá votar em uma das chapas participantes levando o seu documento de identificação com foto e o número do seu CPF. Todos os centros dos 3 campi da UFPE terão zonas eleitorais. Compareça ao seu local de votação entre 9 da manhã e 9 da noite e apresente sua documentação ao mesário responsável. Aguarde a liberação e então se dirija à mesa de votação. Preencha o número do seu CPF e clique em entrar no sistema. Na tela que se abrirá, utilize o mouse para clicar nos números da chapa em que você deseja votar. Use o botão branco se desejar votar em branco, ou confirma com o número de chapa inexistente se quiser computar seu voto como nulo. Em caso de preenchimento incorreto, use o botão corrige. Espere até aparecer a foto e o nome da chapa escolhida e clique no botão confirma. Confira o seu local de votação no site ufpe.br/consulta comunidade. Participe! A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE. Bem, com certeza você já ouviu falar sobre reciclagem e a importância desse processo para o nosso meio ambiente, certo? Mas você sabe se todos os materiais que produzimos são recicláveis? Como podemos identificá-los? O que fazer com eles depois disso? Vamos discutir tudo isso e muito mais no programa. Antes, eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação experimental até 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Daqui a pouco tem Na Hora da Sexta aqui na 820 AM. Reduzir, reutilizar e reciclar. Esses são os 3 R's do desenvolvimento sustentável, que nos ajudam a pensar uma solução para os problemas relacionados com o lixo que produzimos. Um problema do tamanho de 206 estádios de futebol. Essa é a estimativa de quanto ocupam o volume de resíduos que jogamos fora por ano no Brasil, ou seja, 80 milhões de toneladas. E toda essa enorme quantidade de resíduos vai parar nos oceanos, rios e mares, ou são descartadas a céu aberto. De fato, segundo o levantamento do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular no Brasil. Outras 7 milhões e 700 mil toneladas vão parar em aterros sanitários, né? E mais 1 milhão de toneladas sequer passam por qualquer tipo de tratamento ou são recolhidas por sistemas de coleta. E esse a gente lembra só o exemplo do plástico. Mas por que isso acontece? A gente pergunta, né? Quais são as consequências ecológicas disso? Qual a importância de repensarmos o nosso modelo de produção e consumo? Para falar sobre isso, quem está aqui conosco hoje é Carlos André Santos, presidente da cooperativa agroindustrial Corpja, perdão. Isso, certo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. É um prazer ter você aqui no Ecoideia. Bem, para começar a nossa conversa, eu queria que, primeiramente, você definisse para a gente o que é o material reciclável, né? Como podemos identificar? O material reciclado, ele é sugerido assim de todas as embalagens, né? Industriais, de alimentos,
materiais de construções e assim tudo que gera a construção ou alimentação gera resíduo em todo o mundo, né? Por isso que há essa grande questão do plástico, porque a reciclagem em si hoje, no geral, 80% é matéria-prima é plástico. Então são plásticos diversos. E às vezes tem plástico que não volta mais para a indústria, porque ele é um material que não se recicla. Então ele tem uma durabilidade aí de 200, 400 anos, dependendo do tipo do plástico. Plástico hospitalar, por exemplo, né? O plástico hospitalar é bastante complicado, porque tem que incinerar, e aí já é um processo mais complicado, que não é tão bom para a natureza também a incineração, né? Onde tem um incinerador, para você ter uma ideia, no raio de 90 km ele causa atividade cancerígena no raio de 90 km, o incinerador. E a reciclagem em si, ela ainda é pouco. Ela no mundo todo ela é feita em 4%, no mundo todo. Isso é um estudo alarmante. Assim, não é um estudo brasileiro, é um estudo mundial das Nações Unidas. E hoje, assim, as políticas públicas que o Brasil desenvolve para a área, assim, por exemplo, das cooperativas, não tem incentivos fiscais, não tem leis municipais que ajudem, não tem leis estaduais. Aqui no estado, por exemplo, não tem ainda uma política assim, feito o Sul, que as cooperativas têm investimentos anuais, está no orçamento dos estados, dos municípios. No caso, no Sul aqui não tem. Então aqui ainda falta muito para se fazer, para começar com a lei de incentivos fiscais para as cooperativas. E você falou do plástico hospitalar, né, que é um exemplo de material que não é reciclado. A gente sabe que nem todo material é reciclado, né? Nem todos. Embalagem de plástico que contém alumínio, por exemplo, 99% não é reciclado, porque ele não se compõe na hora de derreter ele para fazer o polímero de volta, que é a matéria-prima que é feita várias peças de volta, por exemplo. Então o alumínio ele fica na tela da extrusora e não passa. Na tela do quê? Da extrusora, é a máquina que faz o polímetro. Então ela fica toda retida aqui, ele não passa, é uma barreira. É a mesma coisa que quando tem plástico hoje que tem aditivo, ele se derrete, vira água, mas não volta para fazer o polímetro. É uma série de coisas. E a reciclagem, como é que ela funciona na prática, para o ouvinte entender? A reciclagem na prática, muita gente discute essa questão. A reciclagem hoje ela tem um custo maior do que um da coleta de lixo, por exemplo. A reciclagem em si, dentro dos lares, muita gente pensa que é só pegar, lavar o resíduo, mas não precisa lavar. Eu discordo disso. Eu estou há 34 anos trabalhando com reciclagem. Então eu tenho toda uma história de vida. E assim, na questão de reciclar dentro da sua casa, tudo que for embalagem é reciclado. Agora tem gente que ainda vai, pega, lava. Não adianta lavar, porque quem lava é a indústria. A indústria tem a potência de tratar a reciclagem, lavar e tratar aquela água. E o morador em si, ele não tem. Ele vai lavar, descartar na pia e vai, de qualquer forma, contaminar o lençol freático, de qualquer forma. O resíduo que sobra. Então, assim, na minha opinião, e o conselho que eu dou para muitos que separam o seu lixo na sua casa é que separe direitinho e bote no dia que for passar a coleta seletiva, onde tiver, e colocar o lixo orgânico no dia que passar o caminhão do lixo, por exemplo. Mas ainda a gente ainda vê muitas descontrole. Fazer a sua parte, né? E você falou sobre a questão do custo da reciclagem, né? Em comparação com a coleta, mas a gente sabe que 8 bilhões de reais são gastos por ano no país para eliminarmos resíduos sólidos, né, que poderiam ser reciclados. A gente tem esse dado aqui de que apenas 12% dos resíduos sólidos urbanos e industriais são reciclados e somente 14% da população brasileira são atendidas pela coleta seletiva. Esses números que eu estou falando aqui, eles são de um relatório de 2010 do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Carlos,
qual a importância da reciclagem para o meio ambiente, a economia e a nossa sociedade em geral? Por que devemos reciclar? A questão da reciclagem, ela é muito complexa. Por exemplo, o custo de você desmanchar um material que já é reciclado para colocar de novo no mercado, ele é muito alto. Por exemplo, demanda de energia é muito alta, impostos muito alto, e assim as indústrias de reciclagem aqui no Brasil e tanto aqui no estado, ela não tem incentivos que vá melhorar a produção. Aí muitas vezes das indústrias, o que é que ela faz? Ela perde mercado e perde competitividade. Por quê? As indústrias, ela faz o quê? Ela pega 70% do material virgem e pega 30% do reciclado e mistura para poder dar qualidade, porque o material, quando ele passa por temperatura, o material plástico, ele perde intensidade. Então ele fica fraco. O material reciclado. Então ele fica fraco. E se ele passar por várias temperaturas, é que fica pior. Então, no processo de transformação, que são vários, para você ter uma ideia, hoje 1 quilo de plástico, para ele ser processado com imposto, com tudo, depois que ele sai da rua, ele custa R$ 2,40. Então, é um dado alarmante, isso com energia e tudo, porque só a energia e o imposto que vem dentro da energia, ele já leva R$ 1,10. Então, é um absurdo isso no estado. Por exemplo, a gente é uma cooperativa, a gente passa na rua aqui, lá em Paulista, por exemplo, a gente recolhe 10 toneladas de material reciclado. E aí, quando vai passar por seleção, vou botar um processo mais simples, seleção e prensagem do material para fazer o esfardo. O quê? O esfardo de PET, de papelão. Por exemplo, o PET. Se aí a gente manda 4.900 quilos, 5.000 quilos de materiais para a indústria aqui, que é a única que tem no estado. Ela, por exemplo, a gente vai gastar aí só de imposto, com frete, com tudo, quase R$ 5.000. Aí o material era 12, a gente perdeu a metade do recurso para o governo, porque o governo não tem incentivo para as cooperativas. O governo do estado aqui, ele levanta a bandeira, mas na prática, em si, não tem lei que beneficie a classe dos catadores aqui. A gente ainda é visto ainda como marginal. Então isso poderia melhorar, porque dá tanto incentivo para tantas indústrias aí. Muitas indústrias deu calote aqui no estado, mas quando a indústria vem de fora aqui, ganha terreno, ganha incentivos fiscais, ganha acessibilidade. E as cooperativas não tem incentivo nenhum, tem projeto de lei dessa área. E são 4.000 pessoas, né, que são catadores de resíduos no Brasil. Eles são 4 milhões, né? 4 milhões? Ou 400 mil? Porque esse dado que eu tenho aqui, ele é do... Perdão, eu não tenho a informação desse dado aqui, mas você estava falando em 4 milhões? Porque aqui no estado, hoje, há foi feito vários estudos. Aqui no estado hoje tem em torno de 10 a 11 mil catadores. Porque os dados de rua não é passado, mas se você andar pela rua, pronto, faça uma pesquisa, vá aqui no Recife, um dia de segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde até 2 horas da manhã, para você ver quantos catadores você vai ver na cidade do Recife. E tem vários polos de cooperativas, se não me falha a memória, acho que é 16. E o que você acha que o Estado, que o poder público deveria fazer para incentivar o trabalho desses catadores, para incentivar a reciclagem? Veja só, a partir do momento que tem políticas públicas voltadas com incentivo, com qualidade, que não é aquela história, não, vamos dar uma cesta básica ao catador, não. Vamos dar a forma melhorada dele trabalhar, dele ter o seu sustento. Porque hoje o pessoal vê muito assim a questão dos catadores. Não, a gente vai dar uma cesta básica e vai resolver o problema. Vai dar uma cesta básica 1 mês, 2, 3 e não vai conseguir resolver. Mas se ele fizer uma política pública, que é quando diz a história, vai mexer no bolso do Estado, melhorando a situação, as cooperativas elas conseguem
atrair esses catadores de rua e acabar a marginalidade, a informalização do cidadão. Tá entendendo? Então, se ele o Estado não trabalha nessa linha, não vai conseguir aqui, não vai avançar. Tá certo. A gente vai ter que fazer um breve intervalo. São 12 horas e 17 minutos e você está ouvindo a Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Vamos ouvir Cássio Shoa. Ele é gerente de produção da Rádio Universitária FM e fala de suas lembranças e suas expectativas em relação à Rádio Paulo Freire. Onde tudo começou foi na Rádio Universitária AM, né? Em 2008 foi quando eu iniciei lá. Por um acaso do destino, eu conto sempre essa história, porque eu estava louco procurando estágio, querendo fazer alguma coisa. E aí eu encontrei, por acaso, a rádio escondida lá por trás da reitoria. Cheguei lá e comecei a me oferecer para trabalhar voluntário, não tinha bolsa, não tinha nada, e eu queria de todo jeito aquela experiência, e aquilo ali mudou completamente a minha carreira. A importância da rádio como um espaço de formação completa do profissional, de trabalhar em todas as etapas da produção de um programa, de pensar o programa, de escrever um roteiro, de apresentar, de fazer ao vivo, que é uma escola muito importante. Então, eu sempre vi essa importância de ser um lugar mesmo de experimentar. E eu acredito que agora, com a equipe da Rádio Paulo Freire, que está super envolvida nesse processo, eu acho que a tendência é que a gente consiga novamente ter esse espaço privilegiado para os alunos poderem desenvolver todas as habilidades que envolvem a produção, ainda mais com o caráter social, trazer de novo esse caráter de emissora pública. Essa homenagem ao Paulo Freire eu achei justíssima, então acho que a história de alguma forma se repete. Agora essa retomada com o nome de Paulo Freire na frente eu acho super importante. Estou muito esperançoso de que a rádio consiga cumprir sua função social da melhor forma possível. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre reciclagem. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Se acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, Paulo Freire UFPE no Twitter e no Facebook, Rádio Universitária Paulo Freire. Contribuir agora para o nosso debate também a graduanda em Pedagogia pela UFPE e monitora do curso de Robótica Educacional Livre do Núcleo de Inclusão Digital do Movimento Pro Criança, Stephanie Domingos. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada. Bem, gente, a coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, implementada em 2010, a coleta seletiva é uma obrigação dos municípios e ela tem metas referentes à coleta seletiva que devem constar nos planos de gestão de resíduos sólidos dessas cidades, né? Mesmo assim, apenas 85% das cidades do país têm programas de coleta seletiva. Só 31 milhões de brasileiros, cerca de 15% da população total do país, podem separar o seu lixo. Stephanie, você disse que lá no Movimento Pro Criança, antes de a gente entrar aqui no ar, é um lugar de coleta seletiva de materiais de resíduos eletrônicos. Aí por isso que eu queria perguntar a tu, uma pergunta relacionada a isso, como é que você enxerga esses números que eu trouxe aqui e qual a importância de a gente fazer essa coleta seletiva, principalmente de resíduos eletrônicos? Então, é um problema, né? É um problema também, até mesmo de educação também para a sociedade, né? Também penso como um problema também de educação para
o poder público, né, de pensar também dessa forma, porque lixo é uma questão social. Lixo eletrônico mais ainda, porque a gente vai estar, quando a gente está descartando de maneira errada, a gente também está poluindo o meio ambiente. Então, é uma questão também de educação, né? Carlos, qual a importância da coleta seletiva? A coleta seletiva, ela gera renda, gera emprego, gera tributos aos municípios e estados. O que falta é só a questão de conscientização da população e boas políticas dos governantes, né? Se houver isso. E como ouvinte, ele pode se formar caso queira separar seu lixo para coleta seletiva, caso queira separar seu lixo eletrônico especificamente, Stephanie? Pronto. Lá no Movimento Pro Criança, na Boa Vista, e fica em frente ao IMIP, lá você pode ir a qualquer horário, né? Fica disponível para você ir levar o que você tiver de lixo, que você considere como lixo eletrônico, para você ir lá fazer o descarte. O que é enviado para lá é revertido para o curso de manutenção de informática, né? O curso de manutenção de computadores e o curso de robótica educacional livre, né? Onde esses alunos vão estar trazendo outras possibilidades para aquilo que a gente vê como lixo, né? Que a sociedade ela vê como lixo, a gente enxerga como possibilidade. Porque a gente precisa fazer uma diferença de lixo e material reciclado, né? Isso. Carlos, em 2013, a Prefeitura do Recife ela implantou 8 ecoestações que funcionam como pontos alternativos para o recebimento de resíduos. O objetivo era fornecer uma opção mais acessível para o descarte de imóveis velhos, rejeitos de pequenas obras residenciais, por exemplo. Eu quero saber como é que você avalia essa iniciativa. É preciso que esses projetos se desenvolvam mais. O que é que precisamos fazer para desenvolver mais, para conscientizar a população com a questão da coleta seletiva? Olha, Roberto, eu costumo dizer que a mão que alisa é a mão que bate. Então, assim, uma iniciativa boa da Prefeitura do Recife, mas, assim, no contexto geral, as prefeituras, que é que trata do lixo da população e dos municípios, enquanto não houver uma política mais acirrada, que o contribuinte em si, ele tenha um desconto, ele separando seu lixo, e ele tenha desconto, por exemplo, no IPTU, na taxa de limpeza, tá entendendo? Não vai andar o processo só vai degradar-se, porque hoje, a questão dessa prefeitura, hoje tem uma política boa, o governo quer fazer isso aqui, uma melhoria, mas aí vem outro governo e aquilo é como se fosse uma ficha num hospital que você chega, quem vai chegando isso vai ficando para baixo. Na questão da política pública dos municípios, se ele implantasse, por exemplo, um IPTU verde, a coisa andava. Porque os condomínios, quantos condomínios tem na cidade do Recife, por exemplo? Entendeu? Quantos condomínios tem na cidade do Recife? Tem um monte. Então, paga-se um IPTU altíssimo, mas se o condomínio ali que mora, eu tiro lá pro Paulista, tem condomínio lá que está sendo construído para morar 11 mil pessoas. Aí tu faz a conta, 11 mil pessoas, cada uma gera 1,7 kg de lixo por dia. Isso é a média hoje no Brasil. Isso no fim de semana, isso droba, num feriado mais ainda. Aí você separa o lixo, essas 11 mil pessoas separam o resíduo em 3 dias, que na segunda-feira passa lá um caminhão da prefeitura ou da cooperativa e recolhe esse resíduo e leva para uma cooperativa. Eu tenho certeza que isso vai ajudar significativamente a parte social, a parte ambiental e o próprio município, que ele vai ter o controle daquela situação, vai deixar de ter um custo elevado para coletar aquilo ali, com tudo misturado. E vai pro aterro, né? Ou seja, é uma questão também de educação, né? E para finalizar, que infelizmente a gente já está chegando no finalzinho do programa, eu queria falar de educação ambiental, que a gente sabe que é uma das ferramentas para promover a cultura da reciclagem, né? Por meio de processos que o indivíduo
promova a coletividade, construa valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Então, Stephanie, devemos nos preocupar com o ensino desde cedo da preservação do meio ambiente através da reciclagem? Sim. É um dever, na verdade, até mesmo enquanto prática pedagógica, né? Enquanto professores, a gente tem que sempre estar pensando em trabalhar metodologias ativas, né? Essas metodologias ativas, elas vão ocorrer da seguinte forma. No caso, o professor, ele tá ali naquela comunidade, ele tem aquele perfil já daqueles alunos, de onde eles são, quem eles são, e como é que vai trabalhar isso de forma que eles consigam respeitar também o ambiente que eles estão e o ambiente que está ao redor deles, né? E daí, assim, existem também professores que trabalham muito voltado para essa parte de ecologia, para a parte de educação ambiental, sabe? Então, é algo que pode ser trabalhado de forma interdisciplinarizada, até mesmo com materiais que forem usar para trabalhos ou outras atividades de outras disciplinas. De forma lúdica. De forma super lúdica. E o interessante é que, assim, vai fazer com que esses alunos eles também estejam inclusos numa cultura maker, né? Eles vão estar... O que é isso? A cultura maker, ela é o fazer, né? Você trabalha, existem 10 princípios na cultura maker, que são de apoiar o outro, de presentear, de compartilhar, de também se permitir a errar. Então, a cultura maker ela é uma possibilidade, né? Que a educação está relacionada justamente a isso. E a educação ela tem tudo a ver com isso, porque ela vai estar trazendo também autonomia para esse aluno, a liberdade que ele vai ter de criar coisas a partir daquilo que a sociedade mesmo mostra, diz, não, isso aqui é descartável. E para o aluno ele vai ser possibilidade. A educação é fundamental. Gente, esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre reciclagem com a graduanda em Pedagogia pela UFPE e monitora do curso de Robótica Educacional Livre no Núcleo de Inclusão Digital do Movimento Pro Criança, Stephanie Domingos. Muito obrigado, Stephanie. Eu que agradeço. Também conversamos com Carlos André Santos, presidente da cooperativa agroindustrial Corpja, certo? Corjopa, perdão. Cooperativa de reciclagem. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela nossa participação. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto, e a produção de Mirela Anastácio, Roberto Peixoto e Lucas Lopes. Os trabalhos técnicos, Mirela Anastácio. Nas redes sociais, Marlon Júlio. E a gente lembra que toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. A música tema do nosso programa é a Summer, do bsound.com. Boa tarde e até a próxima. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Mas tem um texto interessante que ele homenageia Albert Einstein, Duas Lágrimas do Professor, que eu juntei com um poema meu chamado Também Morre a Humanidade Quando Fere a Natureza, que é uma décima que faz assim, tá pegando violão e técnica. Então nós chamamos de interlocução porque é isso, é um preâmbulo musical poético para entrar a declamação dele. O texto diz assim: o homem é um animal que pensa ser diferente. Bicho é bicho, gente é gente. Ele é um ser racional. O seu mundo industrial ele acha uma beleza, mas o homem tem tristeza e não aceita a verdade. Também morre a humanidade quando fere a natureza. Prossegue neste caminho, pondo o bicho em extinção. Nesta nefasta ação, virou um bicho daninho, tornou-se um ser mesquinho, que acumula com avareza e bilhões põe na pobreza, produz a desigualdade. Também morre a humanidade quando fere a natureza. Quando fere a natureza. Desunique um fóton eletropropositivo viaja pelo universo em velocidade constante e independe do observador. Em 1919,
No Ceará, Sobral assiste ao eclipse solar e um sertanejo observa as velhas e longas curvaturas da luz dançando nas costelas lunar. Partículas indeléveis, indivisíveis, jamais vistas a olho nu, guardam imensa carga energética no núcleo nuclear. Manipuladas e orientadas sobre determinada tecnologia, impulsionadas se desdobram de urânio até bário e plutônio. Uma instabilidade consentida, e das imensas asas da águia se desprendem equidistantes duas gigantescas bolas de fogo. Duas cidades perdidas, Hiroshima e Nagasaki, milhares de vidas destruídas e duas lágrimas descidas nas faces do professor. Chora menino, chora mulher, chora o sol, chora o mar, chora a dor, chora o prazer, chora a tristeza, dor na alegria e duas lágrimas descidas nas faces do professor. Caminhamos para onde com tanta destruição? O Deus dólar é razão que a tudo isso responde. O responsável se esconde, dá desculpa com avareza. Não existe gentileza a tanta voracidade. Também morre a humanidade quando fere a natureza. E duas lágrimas descidas nas faces do professor. Quando fere a natureza. Obrigado. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. No dia 29 de maio acontece o primeiro turno da consulta à comunidade acadêmica para os cargos de reitor e vice-reitor da nossa universidade. Você, estudante, técnico administrativo e professor da UFPE, poderá votar em uma das chapas participantes levando o seu documento de identificação com foto e o número do seu CPF. Todos os centros dos 3 campi da UFPE terão zonas eleitorais. Compareça ao seu local de votação entre 9 da manhã e 9 da noite e apresente sua documentação ao mesário responsável. Aguarde a liberação e então se dirija à mesa de votação. Preencha o número do seu CPF e clique em entrar no sistema. Na tela que se abrirá, utilize o mouse para clicar nos números da chapa em que você deseja votar. Use o botão branco se desejar votar em branco, ou confirma com o número de chapa inexistente se quiser computar seu voto como nulo. Em caso de preenchimento incorreto, use o botão corrige. Espere até aparecer a foto e o nome da chapa escolhida e clique no botão confirma. Confira o seu local de votação no site ufpe.br/consulta comunidade. Participe! Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Na Hora da Sesta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Maria Alice, estudante do curso de jornalismo da UFPE. E eu sou Marlon Júlio, também estudante do curso de jornalismo da UFPE. Ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Lembrando que além da frequência 820 AM, vocês também podem nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. O Na Hora da Sesta está no ar, com as principais notícias da semana, horóscopo e dicas do que fazer neste fim de semana. Porque hoje é sexta, né? Vamos de notícias. Vamos! Manifestações pró-Bolsonaro devem acontecer neste domingo, dia 26. Os eleitores de Bolsonaro vão às ruas para apoiar o governo que se encontra encurralado e não consegue prosseguir com suas propostas. O próprio presidente convidou os manifestantes e disse que também iria, mas voltou atrás da decisão e não deve participar dos atos. Após a repercussão negativa, o PSL se dividiu entre apoiar ou criticar o presidente. Kim Kataguiri, líder do MBL e um dos principais apoiadores da campanha presidencial de Bolsonaro, se posicionou contra as manifestações e recebeu duras críticas dos bolsonaristas. Kim disse que está sendo alvo de fake news e mau caratismo.
É muito contraditório Kim falar de fake news, né? Quando ele, líder do MBL, teve uma página, né, administrada pelo próprio MBL, banida do Facebook ano passado, porque essa página espalhava notícias falsas. Em relação à manifestação, um general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, disse que se não deixarem Bolsonaro governar, ele pegará em armas para garantir a justiça e a liberdade. Mas não tem ninguém impedindo o presidente de governar. Ele que perde muito tempo no Twitter com os filhos dele e esquece da função de presidente dele do país. É importante a gente lembrar que Dilma ela foi vaiada por um estádio inteiro durante uma Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Teve seu torturador exaltado pela boca do presidente, teve seu rosto em adesivos misóginos espalhados por aí e nunca falou em pegar em armas. Então cabe ao presidente deixar de se comportar como um menino mimado e passar a agir como um presidente que ele é agora, infelizmente. Pois é, estamos se aproximando de 5 meses do governo Bolsonaro e já está precisando de apoiadores e a oposição acaba começando até mesmo dentro do próprio partido, que é o PSL. A oposição deles são os próprios filhos, né? E ainda falando do presidente, ele chegou à capital pernambucana hoje pela manhã. Ele se reuniu agora há pouco com o Conselho da Sudene no Instituto Brenan. O presidente anunciou um acréscimo de 2 bilhões de reais para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que deve ser usado em obras de infraestrutura. Pernambuco é o primeiro estado na rota do Nordeste a ser visitado pelo presidente. Vale lembrar que a região Nordeste foi a única em que o presidente foi derrotado nas eleições. Mais uma vez o Nordeste carregando o Brasil nas costas, né? É importante também a gente lembrar que os piores índices de avaliação do governo são daqui do Nordeste, né? 40% da população nordestina julga o governo ruim ou péssimo. E é importante lembrar também que Bolsonaro deixou para visitar o Nordeste após algum tempo, né, de sua posse, sendo que aos Estados Unidos ele foi mais de uma vez só esse ano. E o Nordeste, que é uma região aqui do Brasil, ele demorou algum tempo para visitar. Nós esperamos que após essa visita ele lembre que ele precisa governar para pessoas que apoiaram e não apoiaram ele no Brasil. O Nordeste disse não a ele nas urnas, mas ele é presidente de todo o Brasil, de todas as regiões. E ele chegou a dizer no início do ano que a partir do não comparecimento dos governadores da oposição, que não viessem pedir a ele, né, porque ele não era presidente dos governadores do Nordeste. E aí fica essa infantilidade, porque realmente ele é presidente da região, querendo ou não, e precisa governar para todos. Sim, é importante lembrar que o Nordeste não é um país independente do Brasil, né? A Revolução de 1817 não vingou, na verdade, e a gente faz parte do Brasil. Então ele precisa governar para todos. Inclusive para mim que não votei, mas a gente tem que aceitar, né? E a Polícia Federal concluiu que houve tentativa de obstrução nas investigações do assassinato de Marielle e seu motorista Anderson Gomes. O relatório com os resultados da investigação foi enviado à Procuradoria-Geral da União. Os responsáveis pela obstrução foram o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira e sua advogada Camila Nogueira. Rodrigo procurou a polícia após o crime, dizendo que ouviu uma conversa de Marcelo Siciliano e Orlando de Curicica em um restaurante. O conteúdo da conversa, segundo o PM, era de que Siciliano e Orlando estavam planejando a morte da vereadora, mas os dois sempre negaram envolvimento no crime. No dia 12 de março deste ano, um PM e um ex-PM foram presos acusados de matar Marielle. Rony Lessa é acusado de disparar contra o carro da vereadora, enquanto Elcio Vieira de Queiroz conduzia o veículo que os dois se encontravam. Quem será que mandou, né, o vizinho do presidente matar Marielle? Pois é, a gente pode saber quem matou, mas é importante saber quem foi que mandou matar Marielle. E o desabamento de um prédio no Recife mata uma mulher e deixa feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher tinha entre 30 e 40 anos. O imóvel ficava em Afogados e era uma construção irregular. Além da vítima fatal, outras 12 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança e um bebê. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ficou no local até a noite procurando por mais vítimas sob os escombros.
A SAMU chegou no local por volta de 17h20 com 4 ambulâncias e motocicletas. Todos os feridos foram levados para hospitais da Redondeza e ontem pela manhã receberam alta. O imóvel ficava em cima de um ferro velho e, segundo a Diretoria Executiva de Controle Urbano, já tinha recebido diversas notificações. O problema é que quem precisa de casa para morar, com notificação ou não, vai acabar tendo que recorrer a esses imóveis irregulares, né? Cabe ao governo garantir o direito de moradia digna e segura para essas pessoas, porque não é o primeiro caso de desabamento que acontece, né, de prédios irregulares aqui em Pernambuco. E é muito triste realmente que as pessoas tenham que submeter a essa insegurança, né, esse perigo para ter onde morar, com tantos prédios desocupados no Recife e que devem ao Estado, mas que estão desocupados, prédios que poderiam servir como moradia segura para essas pessoas. Pois é, não só em Pernambuco existe esse problema de desabamento de obras irregulares, mas também no Rio de Janeiro, como a gente vê casos que aconteceram recentemente de prédios que desabaram e estavam sob o comando das milícias. E por mais que, como nesse caso de Afogados, tenha notificação, não é fiscalizado se realmente existem pessoas morando e habitando nesse local. Chico Buarque ganha prêmio Camões de Literatura. A notícia repercutiu nessa última terça-feira. O cantor e compositor brasileiro é o primeiro músico a ganhar a maior premiação literária da música portuguesa. Chico foi eleito por unanimidade pelo conjunto da obra e por isso receberá o valor de 100 mil euros. O Prêmio Camões foi criado em 1988 pelos governos de Brasil e Portugal como reconhecimento à obra de autores que tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio cultural e literário da língua portuguesa. Pois é, mais que merecido esse prêmio a Chico Buarque. Ele, que é o 13º brasileiro a receber esse prêmio, cantor e autor de importantes canções como Cálice, que foi uma canção que tratava sobre a repressão policial e a censura durante a ditadura militar, e a canção Construção, que é sem dúvida uma das maiores canções do Brasil. E o ex-presidente Lula enviou uma carta parabenizando Chico Buarque pelo Prêmio Camões. Na carta, Lula diz: "Fiquei feliz pelo prêmio, mas muito feliz porque a Globo teve que colocar você no ar em horário nobre." Em resposta, o cantor enviou a Lula foto com a namorada fazendo L de Lula livre. Além de Lula, Chico também recebeu uma carta de felicitações do presidente de Portugal. Marcelo Rebelo de Souza, na carta, ele parabeniza Chico Buarque pelo empenho político, pelo amor ao Brasil e pelo trabalho sobre uma língua que nos une. Ele não recebeu, o parabéns do Bolsonaro, certamente porque ele não reconhece a importância de Chico como cantor, além da luta a favor da democracia desde os períodos da ditadura militar até os dias atuais, assim como ele não reconhece algumas figuras como Paulo Freire, que é o atual patrono da educação brasileira, e ele disse que deveria mudar porque seria outro patrono, talvez uma patrona, mas não um patrono chato, segundo as palavras dele. O que revela essa falta de reconhecimento dessas figuras por questões ideológicas de Bolsonaro. Da boca de Bolsonaro só sai homenagem a torturador e estuprador. A maioria do STF votou a favor da criminalização da homofobia. Nesta quinta, o STF declarou a omissão do Congresso Nacional que diz respeito ao enfrentamento da discriminação contra os LGBT. Agora, a homofobia e a transfobia estão enquadradas na lei de crime de racismo, até que o Congresso Nacional aprove lei sobre o tema. O julgamento, que havia começado em fevereiro, foi retomado um dia após a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fazer avançar um projeto de lei que criminaliza a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. É importante essa decisão até que saia realmente uma lei específica sobre
a criminalização da homofobia, porque o Brasil ocupou durante vários anos o primeiro lugar em assassinatos a LGBTs, e toda essa violência ainda é explícita por palavras e posicionamentos do presidente. Recentemente tivemos a censura do comercial do Banco do Brasil por haver LGBTs em sua representação, e outras falas homofóbicas que ele cita. Então é realmente importante essa medida de criminalização da homofobia, da transfobia. Sim, mas é válido lembrar que essa lei não se aplica a templos religiosos, né? Segundo o Joyce Hasselman, há um tempo atrás, criminalizar a homofobia seria meio que uma afronta à liberdade religiosa. E aí eu pergunto, que religião precisa cometer um crime para ter a sua liberdade garantida? E nesta segunda, 5 candidatos à reitoria da UFPE participarão de um debate sobre políticas LGBT+. O debate será realizado às 9 da manhã no auditório do Centro de Artes e Comunicação, e o acesso é livre. O evento é uma parceria não governamental entre o Instituto Boa Vista, o Movimento LGBT Leões do Norte e a Aliança Nacional LGBTI+. A Justiça determina que Bolsonaro pague indenização a Maria do Rosário em até 15 dias. Bolsonaro foi condenado em ação por danos morais por ter dito em 2014 que a deputada não merecia ser estuprada por ser muito feia. A juíza da 18ª Vara Civil de Brasília determinou ainda que, além da multa de R$10 mil, Bolsonaro publique uma retratação de sua atitude. Em vídeo postado nas redes sociais, Maria do Rosário diz que é uma vitória do respeito e da dignidade, que distribuirá o valor da indenização para entidades que trabalham pelos direitos das mulheres. Um país tão misógino como o Brasil, em que as mulheres enfrentam dificuldades dentro do próprio núcleo familiar, assim como no mercado de trabalho, é realmente inadmissível esse tipo de posicionamento de uma pessoa que agora é presidente, né? Que desde aquela época já tinha pretensão de se tornar um presidente. E realmente foi pouco, né? R$10 mil. Com certeza. Esperávamos que fosse mais esse valor. E eu deixo claro aqui que nenhuma mulher merece ser estuprada. O Na Hora da Sesta faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida teremos as novidades sobre o seu signo, dicas de filmes para assistir nesse final de semana. São 12h49. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A gente está contando agora com a presença do professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política e diretor do Instituto de Estudos da Ásia. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Paula. É uma grata satisfação, é um dia para ser celebrado e lembrado por todos que fazem a universidade e para a cidade do Recife, para o estado. Essa rádio que será e já é uma conquista, né? E um espaço de resistência do pensamento democrático. Vocês estão de parabéns por isso. Eu sei que é uma luta muito grande, vocês do Departamento de Comunicação estão levando à frente desde do programa Fora da Curva, então meus parabéns e que ela tenha longa vida. E nós agradecemos o seu apoio, seu incentivo, sua colaboração constante aqui ao nosso grupo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Na Hora da Sesta. No bloco anterior falamos dos destaques da semana e agora vamos falar tudo o que está preparado para o seu signo. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Em todas elas somos Rádio Paulo Freire, exceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar então com o signo de Áries, né? No seu relacionamento é importante preservar a sua individualidade. E se seu par não respeita isso, é melhor ficar só. Signo de Touro. Hoje pode ser difícil entender seus sentimentos
Então é preciso parar e refletir mais. Gêmeos, se você ama uma pessoa e decidir dividir sua vida com ela, respeite-a e respeite seu relacionamento. Câncer, foque mais na sua vida profissional e entenda que o destino não pode ser o único responsável pelo que acontece com você. Leão, mesmo quando conseguir algo que queira muito, não se deslumbre e continue indo em busca de seus objetivos. Virgem, o período é de renovação na vida profissional e pessoal. O momento ruim ficou para trás e daqui para frente as coisas tendem a ser mais fáceis de lidar. Libra, deixe sua indecisão de lado e tome um rumo na sua vida. Deixe o passado no lugar dele e viva o presente, pois é o único momento que você tem. Escorpião, provavelmente você está apaixonado, mas não quer admitir. Pense um pouco sobre isso e tente descobrir por que você foge tanto de sentimentos. Sagitário, hoje você está confuso, pois está tentando equilibrar tudo. Tente entender que você não é perfeito e não vai dar conta de tudo. Capricórnio, aprenda com os erros do passado e tente evitá-los no seu relacionamento. Aquário, tente não ficar incomodado com comentários negativos em relação ao seu trabalho. Peixes, você está mais seguro no amor e isso é bom. Aproveite o bom momento para fazer algo que quer há muito tempo, mas não tem coragem. E agora chegou a hora da programação que preparamos para você curtir o final de semana. Está em cartaz o filme Aladdin. O remake conta a história de um jovem que encontra uma lâmpada mágica e, através dela, um gênio lhe concede 3 desejos. Com a ajuda do gênio, Aladdin tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor de uma princesa que está prestes a se casar. A classificação indicativa é de 10 anos e você poderá assistir ao filme nos cinemas do Shopping Plaza, Boa Vista e Rose City. Também está em cartaz Brightburn, O Filho das Trevas. O filme conta a história de um casal americano que resolve adotar uma criança encontrada em seu quintal, sem saber que se tratava de uma criança alienígena. Porém, ao tomar conhecimento dos seus poderes, o menino, ao invés de tornar um herói para a humanidade, passa a aterrorizar uma pequena cidade, se tornando uma força obscura na Terra. A classificação indicativa do filme é de 16 anos e você poderá assisti-lo nos cinemas dos shoppings Boa Vista, Rio Mar e Itacaruna. E continuando nesse universo sombrio, há a opção de assistir Cemitério Maldito. O filme conta a história de uma família que se mudou para uma nova casa, localizada próxima ao antigo cemitério amaldiçoado. A partir daí, os moradores começam a presenciar acontecimentos estranhos e transformam suas vidas em um verdadeiro pesadelo. A classificação indicativa é de 16 anos e você poderá assistir nos shoppings Rio Mar, Itacaruna e Recife. E continua em cartaz o filme 45 Dias Sem Você. Na trama, Rafael decide exilar-se de si mesmo após esperar 45 dias por um amor que não voltou. Ele parte em direção a 3 países diferentes para conviver com outros amigos, assim como ele. Decidiram abandonar a vida que levavam. A classificação indicativa é de 16 anos e você poderá assisti-lo no Cinema São Luís. E nos dias 28, 29 e 30 de maio acontece o 2º seminário ADUFP, 40 anos. As apresentações devem contar com o 12º Encontro Internacional Hannah Arendt, que reúne pesquisadores para discutir sobre a obra da filósofa. Este ano, o 12º encontro acontece como parte das comemorações dos 40 anos da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. O local do evento é o Auditório Paulo Rosas, que fica aqui no campus universitário, na Avenida dos Economistas, bairro do Recife. A entrada é grátis e o seminário acontece das 9 da manhã às 5 da tarde. Amanhã tem a apresentação do espetáculo Evaristo A Cutia, encenados pelos atores Viviana Borchardt e pelo músico Pochiua Andrade. O espetáculo está em cartaz aos sábados e domingos deste mês, das 16 às 17h15. Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 a meia. O local é o Teatro Hermilo Borba Filho, no Cais Apolo, Recife. E hoje, às 21 horas, tem a volta da banda Capim Cubano.
A banda, que foi sucesso em todo o Nordeste nos anos 2000, retorna aos palcos, escolhendo Recife para iniciar os shows. A festa acontecerá na Vila Ponte do Show, a zona norte da cidade, e você poderá reviver os sucessos da banda com ingressos que custam R$50 e são vendidos no site da bilheteria digital. E para quem gosta de rock, acontecerá amanhã o Se Inspire Arsenal, Festival Tonelada. O festival promete reunir as diferentes tribos da cena metal pernambucana. Com 4 bandas de estilos diferentes, o evento relembra a efervescência do saudoso Docas Hall, reduto dos metaleiros no fim da década de 90. Os ingressos custam R$40. Na Hora da Sesta está chegando ao fim. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Alice, e por Marlon Júlio. Produção de Maria Alice e minha, Marlon Júlio, estudante do curso de jornalismo da UFPE. Nos trabalhos técnicos, eu, Marlon Júlio. Nas redes sociais, Roberto Peixoto. As músicas usadas no programa foram B10 e All Dead, do site bensound.com. O programa teve a supervisão de Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. Obrigado pela audiência e tenham uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. No dia 29 de maio acontece o primeiro turno da consulta à comunidade acadêmica para os cargos de reitor e vice-reitor da nossa universidade. Você, estudante, técnico administrativo e professor da UFPE, poderá votar em uma das chapas participantes levando o seu documento de identificação com foto e o número do seu